Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar novamente do Betal, o BTG Pactual Agrologística, tá? Deixa eu te falar primeiro que ele não é um Fiagro. Quando ele foi criado, nem Fiagro existia ainda, né? A lei do Fiagro não havia sido promulgada, tá? Ele é um fundo imobiliário que atua na cadeia do agronegócio, né? Então ele vai trabalhar ali praticamente na parte de escoamento e armazenagem logística do agronegócio. Ele, no meio do caminho, ele meteu os pés pelas mãos aqui com alguns CRIs, né, que ele captou e não conseguiu alocar no seu core business, mas para você ter uma noção de comparação, se você também acompanha o nosso mercado acionário no Brasil, ele é similar ao que faz a Kepler Weber, que, diga-se de passagem, eu também tenho na minha carteira de ações, tá? Então, algumas informações gerais aqui, né? Então, a administração e gestão é do BTG Pactual, né? O fundo começou em 2021, né? Então não é um fundo tão antigo assim. O fundo tem uma taxa de administração de 1 em 10 sobre o PL ou sobre o valor de mercado. Nesse caso, o Betal ele integra o IFIX, tá? Então, atualmente a taxa cobrada sobre o valor de mercado, o que é uma notícia positiva, né? Já que ele está negociando com um baita desconto em relação ao seu valor patrimonial, e aqui eu já te adiantei essa grande informação desse relatório, tá? Outra questão positiva é que ele não tem taxa de performance, tá certo? Então vamos para algum belo overview aqui que a gente costuma, né? Então, de cara, o que chama a nossa atenção aqui é o desconto, né? A cota de mercado R$ 69,70, valor patrimonial R$ 105,80, né? Então a gente já sabe que alguma coisa tem aqui, alguma coisa aconteceu para isso. Se é exagerado, se não é, aí é outra história, tá? Então o fundo distribuiu nesse mês aqui 84 centavos, né? Uma recuperação, o que deu um dividend yield anualizado de 14,5. Lembrando, claro, que, né, que os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, tá? Então o fundo também tem mais de 43 mil investidores, tá? Todos os contratos são atípicos, né? 100% de contratos atípicos, tá? 11 ativos, uma capacidade estática ali de 450, né, mil toneladas, tá certo? Então, o fundo apurou, né, uma receita bruta um pouco maior dessa vez do que ele vinha apurando, né? Então, e por isso ele distribuiu um pouco mais aqui. Você vê que ele vinha distribuído ali na faixa de 65 centavos. Esse mês de abril, né, ele deu uma porrada ali, foi para 84 centavos. Nos últimos 12 meses, R$ 8,40, um dividend yield médio de 14,5%, tá? Uma coisa que precisa, né, um dos fatores que teve esse impacto positivo, ele fala aqui, né, que impactou positivamente foi o pagamento, tá, do CRI da Andale, tá certo? Então, o fundo espera, né, que um novo patamar aqui a partir dessa recuperação da Andale, né? Outra notícia aqui positiva, né? Claro, essa aqui é positiva depois de algumas negativas, né? Que o CRI da Serpaz, essa empresa entrou, né, ali em recuperação, não havia honrando, e porém estava ali negociando com os credores, enfim, tinha questão de garantia. Então o fundo construiu essa empresa, né, Fazenda Santo Antônio, e recebeu de comum acordo com a devedora esse imóvel rural, que teve ali alguns equipamentos e ativos biológicos, né, nele, e a partir daí ele vai receber o pagamento, né, oriundo da exploração dessa terra, que, né, está por trás desse CRI aqui, é o cultivo de cana-de-açúcar, né? Então a gente vê aqui que, sim, ele tinha um CRI, depois de um longo período aí, né, sem pagar, dando problema, foi, né, feito ali de comum acordo com a Serpasa, essa, vamos dizer assim, execução ali voluntária, né, dessa, teoricamente, essa garantia, deu esse imóvel aqui, né, a parte de negociação dos ativos, e a partir de agora vai começar a entrar ali um rendimento, ou ele não deu aqui uma estimativa, nem em termos absolutos, nem em rendimento por cota, tá? Mas enfim, o fato é que a gente estava atribuindo, né? A gente, entre aspas, né? Bom, o desconto sobre o patrimonial mostra isso, né? Que o mercado estava atribuindo um valor zero, né? Que é uma posição relevante. A gente já vai ver quanto de patrimônio líquido está alocado em cada ativo, mas enfim, agora tem pelo menos uma perspectiva de vir alguma coisa, né? Então, são notícias aí positivas, né? Claro, a gente viu pela rentabilidade, né? Que ele não ganhou do IFIX, não ganhou do CDI, pelo contrário, né? Tem
levado o investidor a ter um prejuízo grande, né? Esse aqui que vos fala é um deles, tá certo? Então, a gente vê que ele está com desconto, né, de 34%, né, R$ 36,10 de desconto, né? Realmente é um desconto bem considerável, né? Considerando que a parcela que ele tem, pelo menos, né, que sem ser CRI, né, uma parcela que teoricamente não deveria se desvalorizar, né? Já que a gente sabe que o Brasil tem um déficit de logística, né, agrícola muito forte, né, e que a gente tem batido recorde nesses anos aí. Esse ano deu uma leve piorada, mas ainda assim é uma produção bastante relevante no agro, né? Então, teoricamente, uma das formas de você se expor ali ao agro, né, através do mercado financeiro, seria no Betal, tá? Então, aqui a gente vê, né, a composição do patrimônio líquido aqui, você vê que uma parte relevante é de CRI, teoricamente isso não é um fundo de crédito, então nem deveria ter, mas enfim, foi a opção que o gestor fez lá atrás, e atualmente, né, apenas 66%, ainda é a maior parte, estão em imóveis, 15% em CRI, 12% em companhias fechadas, né, que eu creio eu que seria agora, né, essa questão ali da Fazenda SA, contas a receber 4%, renda fixa 2%, que seria é, mais ou menos ali o que ele tem de caixa, tá certo? Então aqui a gente vê, né, a atribuição da performance e a gente vê que o CRI Andale, né, ele realmente pagou ali um valor relevante esse mês, tá certo? Então, em termos de receita, né, o fundo resultado por cota aqui em abril, né, como a gente já viu, foi de 85 centavos, ele pagou 84, né, um fundo que não costuma fazer muito gerenciamento, o resultado ele costuma distribuir, né, e aqui as receitas, né, de CRI, você vê que teve uma evolução gigante, né, aqui de fevereiro e março para abril, foi justamente esse pagamento maior da Andale, tá certo? Então aqui a gente olha a composição do resultado, a receita maior ainda é da parte logística, tá? Mas agora o CRI contribuindo positivamente, ele ainda tem ali 10 centavos por cota a distribuir. E aqui a gente chega na parte da carteira, como eu falei, né? 100% dos contratos são atípicos, tá? Perfil de locatário 21, açúcar e etanol, revenda 26, milho 15, né, etanol de milho, e operador logístico 38%, né? Então aqui o tipo de ativo, né, como eu falei, né, teoricamente ele era para atuar ali bem no cerne da logística do agronegócio, com armazém, com complexo industrial, terminal de transbordo intermodal, né, centro de recebimento de grão, terminal portuário, armazém refrigerado, mas hoje ele está ali ainda uma parte grande de certificado de recebíveis imobiliários, tá? Diga-se de passagem, tá? Os fiagros que a gente tem hoje, eles são, pelo que eu conheço ali, quase todos, ou se não todos, 100% focado em crédito, né? Não teve ainda o que a gente chamaria de fiagro de tijolo, então, né, o Betal surgiria ali como uma oportunidade para se expor através de um fundo a esse segmento, né? Embora a ideia era muito boa, né? Por isso que eu comprei, mas a execução não tem sido tão boa assim. A gente espera que agora, né, o fundo volte ali às suas origens, né? Depois, né, vamos ver que receba ali, né, a parte também do CRI, né, já que fez. Então é melhor, lógico, né, que ele receba. Enfim, vamos ver como vai ser daqui para frente, né? Então, em termos de vencimento do contrato, né, tem prazos aí longos, o que dá uma certa segurança, está todos reajustado pelo IPCA, que está vindo baixo, mas enfim, o fato dele vir baixo também aumenta a chance de você dar um repasse de 100% do IPCA, tá certo? Então aqui a gente chega pouco mais detalhado na carteira de ativos, a divisão por estado, né? O Serpasa é o que fica na Bahia, né? Que está ali, né, performando zero até o momento. Ele tem uma divisão, né, geográfica boa ali. Diga-se de passagem, ele não possui ativos no Rio Grande do Sul, né? Então ele não foi acometido por essa tragédia aí que nossos irmãos gaúchos foram, né? Presença aí Mato Grosso, Goiás, Minas, Bahia, Espírito Santo e Paraná. Então está aqui valor patrimonial e receita contratada, né? Era um percentual relevante que ele tinha no CSI Serpasa, né? 11% ali do patrimônio que estava marcado a zero. Agora a gente vai ver como vai ser nessa receita desse ativo aí que foi negociado, que a gente viu lá em cima, tá? O CRI Andale, né, que
enfim, 18% do patrimonial, receita contratada corresponde a 16%, agora diz ele começou a pagar, né? A Andale, ela atua, tá? Com fertilizante, com mistura também industrial, mas também atua ali na parte de logística, né? Levando ali, fazendo essa logística, né? Transporte de carga. Então, é uma empresa que, teoricamente, também tem ali o seu papel muito importante no agronegócio, tá certo? Então, aqui, um pouco mais detalhado, né, os ativos e a localização, tem um cap rate médio ali de 11,1, mais de 555 milhões em ativos adquiridos. Vamos passar agora rapidamente, tá, os ativos no Paraná, né, e o complexo de sementes, enfim, Iturama, Minas Gerais, tá, terminal intermodal, Ibema, Paraná, um centro de recebimento, em Vila Velha, Espírito Santo, um terminal portuário, tá certo? O CRI, né, Serpaz que deu problema, fica em Muquem, ali na Bahia, era um CRI que pagava IPCA mais 9,3. O outro ativo, né, da Andale, que é essa empresa que eu falei para vocês, fica localizado em Rio Verde, Goiás, tá certo? Tem um prazo ali de 10 anos, então a aquisição foi em março de 21, teoricamente vai até março de 2031, tá certo? Com uma taxa, né, um pouco mais moderada ali, a IPCA mais 6,75, tá? Então, né, aqui eu botei até aqui, ó, criada Andale, uma joint venture, né, que uma empresa tem uma joint venture como empresa de fertilizante e atua ali, né, presta serviços de mistura, armazenagem, carregamento, granel e transbordo nos modais ferroviários e rodoviários, além de soluções relacionadas a fertilizantes, tá? Então, os demais ativos aqui, Maripá, Paraná, centro de recebimento, Itumbiara, Goiás, armazenamento refrigerado, né, da Confrio, Nova Ubiratã, Mato Grosso, um armazém graneleiro, Palotina, Paraná, outro centro de recebimento, e em Cascavel, outro centro de recebimento, tá certo? Então, deixa nos comentários aí se você tem o Betal na sua carteira, se você prefere investir em Fiagro, tá? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Grande abraço!